Se você acompanha a obra de Solo Leveling, sabe que armas convencionais não funcionam contra os monstros que aparecem nas dungeons, e que basicamente eles têm que usar armas especiais feitas de cristais mágicos para poder caçar esses monstros. Você quer saber por que essas armas mágicas são tão fortes assim, e principalmente como é que o próprio aparecimento desses monstros pode justificar a criação dessas armas? Vem comigo que eu vou te contar. Então, Sean, eu acho que não é surpresa pra ninguém que no mundo de Solo Leveling aparecem várias dungeons que são como se fossem portais no meio das cidades que aparecem em locais quase aleatórios e que dentro dessas dungeons tem vários monstros de graus diferentes. E dependendo da raridade e dependendo da força desses monstros, eles dropam cristais de mana mais ou menos valiosos de acordo com a força desses monstros. E são esses cristais de mana que eles usam para confeccionar armas, armaduras e até com dinheiro lá no mundo de Solo Leveling. E se você tiver um pouquinho mais adiantado na história, você sabe que esse vazamento de mana pro mundo não é acidental. E é justamente levando isso em consideração que eu tô aqui para dividir a minha teoria de como é que as armas mágicas em Solo Leveling conseguem ser tão poderosas assim. Antes disso, Shonen, deixa eu só te lembrar como é que são formadas as ligações químicas. As ligações químicas ocorrem quando átomos de um mesmo elemento ou de elementos diferentes compartilham geralmente um elétron numa camada de valência, tornando essa ligação muito forte. Um exemplo mais básico que a gente tem é da água, que é uma molécula de oxigênio com duas de hidrogênio. Daí a fórmula da água H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. E isso acontece porque o oxigênio ele precisa basicamente de duas ligações na sua última camada de valência para se manter estável. E são justamente os átomos de hidrogênio que conseguem fornecer essas ligações para estabilizar essa molécula. E essa ligaçãozinha que você está vendo aqui em cima da minha cabeça é justamente o elétron que os dois átomos estão compartilhando. Ou seja, esse oxigênio está compartilhando um elétron com esse hidrogênio e outro elétron com aquele outro hidrogênio para deixar sua camada de valência mais estável. E Shonen, levando isso em consideração e sabendo que esses portais vazam mana para o nosso mundo, eu formulei uma teoria de como é que as armas no Solo Leveling conseguem ser tão poderosas assim, justamente levando em consideração a ligação entre os átomos. Shonen, imagina se a mana que vaza desses portais, ou que vem junto com os cristais, conseguisse se infiltrar tanto nos átomos a ponto de corromper as suas ligações atômicas e fortalecer elas sem precisar necessariamente que o elemento se torne mais rígido. Ou seja, ele vai fazer uma molécula de água muito mais forte, muito mais resistente, já que as ligações entre o oxigênio e o hidrogênio vão ficar ainda mais fortes. E é justamente esse o ponto. Imagina, por exemplo, um mago conjurando água com uma ligação forte o suficiente para que quando ele absorva energia térmica de uma labareda de fogo, por exemplo, você precisar de muito mais energia para aquela água evaporar. Ou seja, com a menor quantidade de água você consegue apagar uma maior quantidade de fogo, porque essa água vai conseguir absorver muito mais energia. Então, basicamente, quanto mais mana o corpo conseguir absorver, mais forte ficarão suas ligações. Ai, João Pedro, mas eu acho que você tá viajando demais, tá, maionese? Tem nada a ver uma coisa com a outra. É mesmo, Shonen. Então deixa eu te trazer um caso aqui que evidencia que isso pode sim acontecer na natureza. O ferro é um elemento químico presente na natureza em extrema abundância, e é relativamente fácil a gente conseguir fazer utensílios, principalmente armas, com ele. Já se a gente adicionar um pouquinho de carbono na formulação do ferro, esse carbono se une aos átomos de ferro e deixa a liga resultante muito mais forte e flexível, formando o aço. Sim, Shonen, adicionando simplesmente carbono ao ferro, você torna ele muito mais forte e muito mais resistente, podendo ser muito mais afiado do que uma simples liga de ferro puro. Então, se você adiciona carbono na composição do ferro, você já forma aço, que é muito mais forte e funcional para a gente. Imagina uma energia mística e fictícia que teoricamente não teria limitação para o que a gente conseguisse fazer com ela. Então, Shonen, minha teoria basicamente é a seguinte: se você consegue adicionar carbono ao ferro e fazer ele virar aço, que é muito mais forte, e principalmente se você conseguir adicionar um pouquinho de níquel, virar aço inoxidável, imagina quando você pega uma energia mística e fictícia e consegue entremear ela nas ligações moleculares do elemento que você está confeccionando. Você consegue fazer com pouca mana uma adaga de ranking baixo, por exemplo. Obviamente vai ser muito mais forte do que uma arma normal, mas ainda assim vai ser muito menos forte que uma arma que consegue segurar muita mana e liberar essa mana nos seus ataques, como a espada do Rei Demônio. Inclusive isso já me deu uma ideia de como é que essa mana conseguiria adquirir características elementais como água, fogo, relâmpago, etc.
Inclusive, Shonen Solo Leveling é uma das minhas obras favoritas, e se vocês gostarem de ver aqui, eu posso trazer mais conteúdos assim pro canal. Então a gente vai combinar uma coisa, vocês deixam um like nesse vídeo, que se esse vídeo bater 1000 likes, eu vou entender que vocês gostam do tema e vou trazer mais vídeos de Solo Leveling aqui, explicando como é que poderiam funcionar magias elementais, por exemplo, como é que a mana pode deixar o corpo dos caçadores muito mais fortes e resistentes e com sentidos aprimorados, e por aí vai. E se você tiver alguma sugestão de vídeo baseado em Solo Leveling ou qualquer outra, é só deixar aqui nos comentários que pode virar vídeo aqui no canal. E se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.